Amém? Ah, eu estou muito feliz. Eu estou tão feliz que eu vou pregar 20 minutos para vocês hoje. Quantos aqui crê que Deus está fazendo algo sobre nós, irmão? Eu sei que existe algo. Deus está fazendo algo. Ontem eu estava assistindo uma live do pastor Antônio Cirilo com o Pablo Marçal, se eu não me engano o nome dele. Não conhecia. Eu só escutava, né, os vídeos, aquele negócio. Eu achava, vou ser honesto para vocês, eu tenho não sou nada contra, eu acredito que é uma ferramenta que Deus está lançando sobre o Brasil, mas eu ainda tenho algumas sobre o coach. E eu pensava que ele era coach e eu comecei a ouvir assim, mais pelo Cirilo. Mas Deus abençoou a minha vida grandemente ontem, à noite, pela madrugada. E eu vou começar falando algo que o pastor Antônio Cirilo falou e eu peguei ali. Bota a imagem para mim aí. Se alguém puder me ajudar com a água, por favor. Não, essa é a arca da presença que eu quero, amém? Essa é a arca dos bichos. Aí a de Noé. Então, o meu desejo, irmãos, não vou lançar isso de púlpito, mas o meu desejo é que, pelo menos em 2 meses, a gente tenha um culto que a gente possa se reunir, adorar, depois a gente poder confraternizar, amém? E ninguém faz nada sozinho. Ninguém chega a lugar algum sozinho. Se você acha que você chegou aqui ou em qualquer outro lugar sozinho, desconfia a sua caminhada. Porque alguém foi canal de Deus para a sua vida, amém? Abra a Bíblia aí. Salmo 133, versículo de 1 a 3. Eu sei que existe uma galera que está aí arrumando, organizando, mas eu queria pedir rapidinho, 15 minutos. Pode marcar aí, o pastor não vai mentir não. Depois nós vamos curtir. Quem quer ouvir ungidão hoje aí? Ixi, a galera quer, ó, Herbert. Ele vai tocar daqui a pouco aí um forrozinho para nós aí. Quem encontrou diz amém. Salmo 183, versículo de 1 a 3. Quem encontrou diz amém. Diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre o monte Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Diz amém. Um dia eu fui na igreja, nessas caminhadas da vida da gente, né? E um dia uma moça, em Tucuruí, a cidade, eu lembro, e eu fui pregar, e quando eu estava pregando, antes de eu pregar, a moça começou com esses salmos, e ela colocou um vídeo. E ela escreveu como é que corre esse rio. Moça, e é um negócio poderoso. Que esse rio, quando ele é um lugar vazio, e quando ele enche, ele vem rasgando tudo. Então, mas eu não quero me ater a esse rio. Eu quero me ater que a Bíblia diz que, ó quão bom, ó como é agradável que os irmãos convivem em união. É como um óleo precioso que desce da cabeça
e vai até a barba de Arão. E ali o Senhor repousa a sua bênção. O problema é que muitas vezes nós achamos que a bênção de Deus, quando alguém falou assim, Deus me abençoou, a gente só imagina o quê? Carro, casa, namorada, faculdade. Mas as bênçãos de Deus, elas vão muito além disso. Então, quantos aqui desejam que o Senhor repouse sobre nós a sua bênção? Vamos lá. Quantos aqui desejam que o Senhor repouse sobre nós a bênção? Para que Ele possa repousar sobre nós as suas bênçãos, nós precisamos viver em como? Como? Só que o problema é que muitas vezes a nossa comunhão é só com aqueles que eu quero que seja gerada a comunhão. E eu sei como é difícil, irmão. Eu sei como é difícil. Eu sei que existem pessoas tímidas. Eu não tenho esse problema. Eu chego num lugar, eu já marco o território. Eu sei que tem gente que fica meio... O Herbert que me imita, que ele disse que eu já chego no lugar, como é que é o Herbert? Cheguei numa pizzaria, eu falei isso aqui, alguém viu no domingo. Que eu cheguei numa pizza e o Herbert ouviu lá do lado, eu conversando, do jeito que eu converso, gesticulando. E eu só escutei a mulher saindo, gritando, e o Herbert falou, pastor, o que foi? A mulher está zangada com o senhor. Eu falei, mas zangada comigo, irmão, por quê? Porque ela disse que tua voz era irritante. Irmão, não tem como eu arrancar minha voz para agradar ela. Eu falei, como foi que eu falei, o Herbert disse? Se ela não quiser zoada, era só ela comprar pizza e pedir na casa dela. Ela numa pizzaria, no sábado à noite ou no domingo e não querer zoada, ela tem que comer uma pizza sozinha em casa assistindo o Fantástico, sim ou não? Eu sei que eu tenho que honrar os mais velhos, respeitar, né? Eu sou pastor, eu tenho uma reputação, aquele negócio todo. A mesa era grande, pastor. É. Mas quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como um óleo precioso que desce, sabe? Quantos aqui já sentiu um óleo derramando na sua cabeça? Eu já senti literalmente, irmão, quando eu fui ungido. Eu botei minha blusa, aquela blusa bonita, o pessoal arruma uma toalha, bota no ombro, mas não serve de nada a toalha. E aquela blusa nunca mais foi a mesma. Porque ela se repousou sobre mim ali, a bênção do Senhor. A blusa era nova e ela não prestou mais, porque o óleo da unção repousou sobre mim, aleluia. Então, o óleo precioso, e ali o Senhor repousa a sua bênção. Sabe qual é o meu maior desejo, irmão? Sabe o que eu sou mais intencional aqui? Esse culto está assim, graças a Deus, cheio de gente, porque nós somos intencional, irmão, em trazer comida, sabe, é intencional, para que a comunhão de Deus seja gerada, sabe, porque muitas vezes, tá, alguém que você acha assim, aquela pessoa ali, eu não gosto da cara dela, aí você começa a conversar com ela, ela diz, ela parece tanto comigo. Amei de primeira viagem, sim ou não? Alguém já assim? Eu conheci um cara em 2003, Maílson. E eu mandei uma mensagem para ele, duas pessoas, um de Itajaí e Maílson, de São Paulo. E eu falei para ele, olha, vou estar em São Paulo aí, vou fazer um bate-volta, isso há 2 anos atrás. Ele ligou para mim, aí falou, cara, tu vai vir para São Paulo, eu vou aí te buscar, irmão. Ele acordou às 5 horas da manhã para ir me buscar às 6 e pouco no aeroporto. E quando foi no meio do caminho, roubaram o coitado, relógio, carteira. Eu falei, mas isso eu vim lá do Maranhão para tu ser roubado bem aqui, né, cara? Aí ele, não, moço, não. Então, ali um dia eu conheci aquele cara em 2003. Eu converso com ele, a minha esposa fala assim, amor, tu parece que conhece esse cara, tem de todo dia conviver. Aí eu falei para ele, estou indo para o Descende. Aí ele disse assim, vai ficar na minha casa. Eu falei, não, moço, eu vou com minha esposa, para a gente curtir, namorar, aleluia, glória a Deus.
Aí ele falou, não, cara, fica aqui um dia, prega aqui na minha igreja, não sei o quê. Eu falei, rapaz, tu tem certeza que teu pastor me dá o púlpito, não conhece, não sabe o que eu sou. Não, tu vai vir para cá. Por quê? Porque um dia eu me relacionei com ele. E sabe qual é uma das características nossas do maranhense, do nordestino, irmão? Sabe qual é? É ser aconchegante. Qual é a cultura? O cara conhece o cara num dia, aí já bota apelido no menino. O Ricardinho andou com ele um dia e já botou apelido nele. Eu falei, moço, o cara conheceu o cara hoje, já está apelidando. Não é assim não, eu estou mentindo? Eu fiquei assim, rapaz, eu sei que tem muito bullying nesse negócio todo, e nós não vamos entrar nesse detalhe aí. Mas eu falei, antigamente, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não era tão forte assim, né? É Cambito. Esse era um dos meus apelidos quando eu era menino. Por quê, irmãos? Eu era mago que dava dó. Atos 2, versículo 42. Todos nós conhecemos esse texto. Atos 2, versículo 42. E eles perseveravam nos ensinos dos apóstolos, e a comunhão, e ao partir do pão, e as orações. Todos nós sabemos que Atos 2 acontece o quê? Acontece o quê? Acontece o quê? Vamos lá, participa comigo. Acontece o Pentecostes, aquele mover todo, aquele negócio todo. Mas sabe de uma coisa, irmão? Esse texto é muito forte. Não porque ele se dedicava à nova onda que estava tocando a nação. Eles não se dedicavam ao novo modelo de adoração que surgiu na nação. Eles não estavam se dedicando, sabe, apenas aquela nova atmosfera do falar em língua, de ficar chapado 3 horas da tarde. Eles perseveravam na palavra. E eles perseveravam na comunhão. E essa comunhão é koinonia, que está ligado à comunhão minha com Deus e a minha comunhão com o meu. E eles estavam vivendo tão em comunhão, que eles começaram a partir o pão, e sabe, eles estavam em oração. E uma das coisas que o nosso Jesus nos ensinou, no final da sua vida, qual foi? Ele fez uma ceia, ele preparou um banquete, e ele estava em comunhão com os discípulos, nos ensinando, e ele disse assim, olha, fazer isso em memória de mim. Esse texto não é só para o domingo, amém, irmão, da ceia, no segundo domingo do mês. Nós precisamos perseverar na comunhão. Perseverar na comunhão. Diga assim, precisamos perseverar na comunhão. E eu tenho convicção. Sabe por quê, irmão? Porque eu vejo aqui, quando eu peço, eu sou intencional algumas vezes. Pegue alguém aí que você ainda não orou, que você não conhece na igreja. Aí tem uns que dá um migué, né? Já gruda no amigo dele aqui e não solta de jeito nenhum. Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo. Eu não gosto de botar a faculdade, mas eu ouvi uma frase, uma época, num diálogo, numa palestra. Todos nós sabemos isso. Alguém sabe me dizer qual é a diferença do bacon e do ovo? Alguém sabe aí? Os administradores. Sabe qual é a diferença? Alguém sabe? Alguém sabe? Levanta a mão para mim. A diferença do ovo e do bacon. Da galinha e do porco. Porque comprometimento, diga comprometimento. Diga comprometimento. Sabe por quê? Aí pergunta para o teu irmão, sabe por quê? Porque a galinha, ela coloca o ovo, ela não tem compromisso nenhum com o ovo.
Sim ou não? E o porco, irmão? E o porco? Tem que morrer, né, Juliana? Para virar aquele baconzinho. E se existe coisa, eu queria poder, mas eu não posso. Minha saúde não me deixa comer bacon de manhã, que deve ser bom demais, irmão. Eu queria poder comer um x-tudo de manhã, mas eu não aguento. Panelada e sarapatel. Então sabe qual é a nossa comparação? É que muitos estão apenas envolvidos, Whitson. Estão apenas envolvidos, né? Aí eu vi uma frase esses dias: eu estou esperando aqueles que falaram para mim, estou contigo, até hoje. Alguns ainda não chegaram. Você está esperando também? Alguém que disse, estou contigo, cara. Alguém aqui está esperando chegar até hoje. Porque tem algumas pessoas que estão apenas envolvidas. Mas tem outras que estão comprometidas ao ponto de entregar a vida. E sabe, eu tenho uma coisa que o meu pastor tem. Tem quantos minutos aí? Tá não, no meu celular não deu ainda não. Então qual é a diferença? Você precisa se comprometer com a sua igreja local, cara. Você precisa se comprometer com a tua família, com o teu, não é só com a tua família, da tua célula, da tua rede, sabe? Você precisa se comprometer com todos, sabe? Eu ando nessa igreja e você não tem a ideia de como eu ando. Eu ando nessa igreja como se essa igreja fosse a minha casa, irmão. Quem me conhece sabe. Eu ando olhando assim, rapaz, mas que coisa feia esse negócio, moço. Você não sabe o tanto que eu passei para deixar esse LED lindo. Não está lindo aqui, irmão? Mas não foi um anjo do Senhor que veio e parafusou aqui não, irmão. Alguém precisou se envolver, se comprometer com isso. E hoje, depois do meu almoço, eu estava aqui olhando, sabe por quê? Para deixar ligado, para que quando a outra geração viesse, não mexesse para não quebrar, amém? Precisamos nos envolver com aquilo que Deus está gerando aqui hoje. Mas não é se envolver só com a minha rede, com o meu namoro, com o meu relacionamento, com a minha célula. É se envolver com tudo aquilo que Deus está movendo. Tá a imagem da arca aí, eu vou acabar já, senão eu vou entrar em pecado. Achou? Galera da mídia, elas vão botar aí, ó. Dá para ver aí? O pastor Antônio Cirilo ontem, na live com o Pablo Massal, ele disse algo e esse negócio ficou martelando a madrugada dentro de mim. E eu já estava preparado para pregar hoje. O que é que existe na arca, irmão? Da presença. Existem os anéis e essas argolas e os bastão. Um sacerdote poderia levantar um Golias da época e ele não conseguia levantar essa arca, sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela se carrega com pessoas. Você não carrega só. Então você pode dar um glória a Deus aí? Aqui existe esses bastão, um pegava aqui e outro aqui, outro lá, 4 sacerdotes para carregar a arca, porque a arca de Deus se caminha com pessoa, ninguém caminha sozinho no evangelho, ninguém anda sozinho, sabe por quê? Porque quem anda sozinho morre. E sabe de uma coisa? No dia que os homens quiseram colocar a arca sobre os ombros dos animais, morreu um homem, deu errado, sabe por quê? Porque a presença de Deus foi feita para carregar pessoas. Então você precisa caminhar em unidade com pessoas. Você já viu o cálculo de Deus? 1 matará 1000, 2 matará 10.000, irmãos. Que cálculo doido é esse? Porque são com pessoas. São com pessoas. Diga, são com pessoas. Eu carrego a presença de Deus com pessoas. Em unidade. E para encerrar.
todos nós conhecemos, Efésios 4, versículo de 11 a 13. Efésios 4, de 11 a 13 diz assim: e ele escolheu alguns para apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores. Você já viu, alguém já chegou para ti perguntando assim: ei, qual é o mais importante? Alguém já ouviu essa pergunta? Seja honesto, alguém já viu essa pergunta? Pastor, qual é o mais importante? Porque agora estão intitulando alguns homens apóstolos, arcanjos, querubins, serafins. Estão ungindo, nada contra, irmão. Mas na situação dos homens, esses títulos são apenas para designar que alguns são maiores do que os outros. Mas se você ler o texto, e vamos lá ler, ele diz assim, baixa aí o outro. Como a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja, desce mais, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe qual é o desejo de Deus? Não é que, eu sou apóstolo, não, eu sou mestre, não, eu sou apostila, não é isso. É para que eu seja cooperador para edificar esse lugar, a casa do Senhor. Para edificar os santos, a sua vida. Então, se quiserem me ungir arcanjo, querubins, serafins, sabe qual é o meu desejo? É para que a igreja seja edificada. Para que um dia possamos chegar à unidade da fé. Para que um dia possamos se parecer com Cristo na sua plenitude. Ok? Ok? Então fique de pé que eu já acabei.